Olá, caminhante, tudo bem? Que Deus continue abençoando todos os dias da tua vida. Vamos para mais um dia da leitura? Antes, fazer a nossa oração para que Deus nos ajude a abrir o nosso entendimento e que a gente consiga entender o que Ele quer para nós. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas de verdade, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ensine a agradecer pelas coisas difíceis, pelas coisas ruins. E que o Senhor nos dê gratidão de fato, gratidão real pelas coisas boas. Não somente porque elas acontecem, mas porque o Senhor assim quis. Neste novo dia, Deus, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos guie pelas linhas deste livro, que Ele consiga fazer com que nós nos aproximemos um pouco mais do Senhor, que nós consigamos te entender um pouco mais, que nós consigamos nos achegar um pouco mais próximo do Senhor e que a gente consiga alegrar o teu coração, te trazer honra e orgulho e sermos embaixadores e embaixadoras dignos do Senhor. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor, além de nada podermos fazer, nem a nossa parte, que é incumbência nossa, nós conseguiremos ou conseguiríamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para mais uma leitura? Hoje nós vamos ler o capítulo 4. E de repente a versão está um pouco diferente da de vocês, que vai ser posta aí na tela, e da minha, porque são edições diferentes. E o título hoje, Criado para ser Eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Teu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com este desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Se a vida que oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade.
Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você vive de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos teus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois teus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.
C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis publicada num só volume. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Deus tem um propósito para a tua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinha um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de tua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da qual está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de suas vidas. Na verdade, seria sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. 4º dia. Pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos fazer uma oração breve? Ora junto comigo aí. Fecha teu olho e fala com teu Pai. Pai, obrigado porque hoje foi instantâneo. Hoje o Senhor bateu até agora o teu próprio recorde comigo no agir, na agilidade da resposta.
Eu estou bastante alegre, Deus, e obrigado por tudo isso e porque o Senhor falou comigo. Espero que tenha falado com o coração, com as pessoas, com as mentes delas, com suas almas, de forma profunda, Deus, mais até do que foi comigo. Que possa haver, de fato, transformação para melhor nessas pessoas. Que esses 40 dias que passaremos juntos sejam 40 dias de aproximação contigo, de deixar bagagens e pesos, de adquirir novas propriedades, novas intenções, novas ações e tudo que o Senhor tiver para nós. Despede cada um os seus afazeres na tua paz, Senhor, por favor, por amor, em nome de Jesus, amém. Caminhante, até amanhã, se Deus permitir. Um grande beijo para todo mundo.